Olá, eu sou a Adriana Saman e hoje estamos em mais um episódio do NunaCast e hoje a minha conversa é com Karen Camilotti, uma arquiteta super atuante que tem a sua influência, o seu trabalho atingindo tanto a parte de design de interiores, mercado imobiliário, gestão de projetos, enfim, nós vamos ter aí um universo grande, gigante para explorar, para conhecer, para conversar. Então é com muito prazer, muita alegria que eu estou aqui com a Karen para a gente ter essa conversa. Tudo bem, Karen? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, é um prazer. Que bom que você está aqui. Então nós já tomamos um quentão, né? Pois é, então, já hoje esquentamos. Nós estamos coincidentemente no dia mais frio da cidade, né? Do inverno, parece, está começando agora. Mas então eu prometi para a turma uma conversa quente para a gente, né? Tá aí explorando a tua trajetória, a tua vida. Então vamos começar por aí. Me conta um pouquinho, né? O nosso público ele é muito voltado ao mercado imobiliário, mas eu tenho ficado muito feliz aí de trazer, né, agentes da arquitetura, do design. Hoje especialmente agradecer Paulo Guidali, através dele a gente trouxe você. E muito bom poder aproximar a fala de vocês desse mercado, não só de incorporadores, mas dos próprios corretores, né? Das pessoas que todo dia levantam e olham para os imóveis e a gente sabe que tudo vai muito além da fachada, né? Me conte um pouco de você, então. Bom, eu sou formada em arquitetura, né, pela PUC-Paraná. Eu me formei em 88, minha trajetória, minha vida profissional começou em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, porque eu me formei aqui e, na verdade, assim, no mesmo ano que eu me casei, eu me formei e no ano seguinte eu estava morando lá. Então, a minha trajetória começou numa cidade muito pequena, num lugar onde eu cheguei assim meio de paraquedas, né, vim da capital, na época Beltrão não tinha nem 50 mil habitantes. Você casou com alguém de Beltrão? Na verdade meu marido tinha negócios e família em Francisco Beltrão, então a ideia já era essa, né, era casar e mudar. E então aconteceu assim, a gente mudou e aí tem toda essa vida que está começando, né, nova, é casamento, é profissão, né? E o que eu acho que foi muito interessante foi que esses 12 anos que eu passei em Francisco Beltrão que me ajudaram a exercitar o olhar, a exercitar a leitura, né? Porque quando você sai de um lugar que é tão grande para um lugar menor, assim, super cheia, né? E super cheia de energia, começando, querendo propor, querendo fazer, e aí foi muito importante essa questão de ir entendendo o contexto, né? Então isso eu trago assim como um presente, porque isso foi muito importante para a minha vida profissional. E lá eu fiquei 12 anos, né? Aí voltei para Curitiba. Mas lá atuando como arquiteta? Atuando como arquiteta. Eu comecei a fazer projetos residenciais, Bom, interior a gente faz tudo, né? Sim. Então era projeto residencial, era projeto comercial, era projeto na área médica. Tá. E, enfim, fui trabalhando, fui iniciando. E quando eu voltei para Curitiba, eu dei continuidade. E você encontrou um mercado muito diferente daquele que você deixou depois de 12 anos? Na verdade, eu não conhecia o mercado, né? Eu meio que saí da faculdade para lá, então... Mas eu tinha muito repertório, muita informação. Eu viajava muito. Eu morava em Francisco Beltrão, mas até por conta da atividade do meu marido, a gente viajava muito e eu estava sempre por aqui, a minha família era daqui. Então, quando eu voltei, não era um universo que eu não conhecesse, né? Sim. Até porque o interior, né, nos idos, né, de 88, que não tinha celular, que não tinha internet, a gente tinha que buscar muita coisa nas cidades maiores, né? Não tinha outra alternativa. Então, eu realmente, né, foi tranquilo, porque eu tinha ideia do mercado, e aí eu dei continuidade, continuei trabalhando. E nesse período, meu trabalho foi ficando assim, muito forte em arquitetura de interiores, né? Aqui em Curitiba. Exatamente. E eu digo arquitetura de interiores porque eu acho diferente de decoração, de design de interiores, eu acho que é aquela visão meio macro de você intervir no espaço a partir dos elementos arquitetônicos, né? Alguma coisa que vai além de só distribuir. Então, eu gostava muito disso. Então, eu comecei a atuar com muitas reformas, novos muitos edifícios, né? Então, realmente, a arquitetura de interiores foi tomando um espaço bem grande dentro do meu escritório.
E assim, imagino que nesse começo, na continuidade, no começo não, né, que você já tinha uma longa estrada aí, na continuidade da tua carreira, provavelmente você deve ter começado a entender um público que estava compatível com você, né, uma empatia. Exatamente. Quem é o teu público? Quem é que você atinge, assim, que a pessoa olha o teu trabalho e fala, eu quero a Karen? Pois é, né? É difícil porque a gente falar da gente, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão mesmo de fazer um trabalho muito arquitetura, sabe? Assim, Uhum. De ver o espaço como espaço, tentar valorizar o espaço, né? Porque o bom espaço, ele demanda muito pouco de interiores, né? Ele demanda muito pouco, ele fala por si. Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, que eu trabalho muito e que eu acho que as pessoas se identificam. Essa coisa de trabalhar mesmo valorizando o que a arquitetura tem de bom, neutralizando o que não é tão legal, mas, assim, o espaço é sempre muito importante no meu trabalho. O ponto de partida é o ponto de partida. E de chegada, talvez, né? É o espaço. Na verdade, assim, claro que você tem que escutar o teu cliente, mas eu quase que colocaria junto o espaço físico que a gente vai atuar. Sim, ele não deixa de ser um cliente, né? Exatamente. Ele pede, né? Ele pede. É exatamente isso, né? Você tem que escutar o que ele pede. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, bem importante no meu trabalho, pelo menos é como eu inicio sempre o processo, né? Olhando tudo que o espaço me diz. E hoje, né, olhando um pouco o cenário de hoje, dos espaços de hoje, da visão dos profissionais para esses espaços, como é que você avalia, né? O que está acontecendo? Qual que é o teu olhar sobre, né, contemporâneo, do lugar contemporâneo da arquitetura de interiores? Eu acho que é bem assim aquilo que eu fui treinando lá no começo. É essa coisa de interpretar o teu momento, né? Interpretar o teu contexto. E eu acho que hoje a gente não conta mais nenhuma novidade para ninguém, né? O que as pessoas querem? Eu acho que as pessoas querem experiência no espaço, né? Elas querem vivenciar, elas querem, né? Independente de como ele seja, ele tem que acolher, ele tem que ajudar as pessoas a viverem mesmo, né? Aquela coisa de você ter uma experiência a partir do espaço em que você está. Então, hoje eu te diria que é isso que é o mais importante, né? E assim, eu sempre penso, né? Porque a gente, dentro do mercado imobiliário, até como consumidor de itens de decoração, ou olhando projetos, né? Tendo amigos na área, aí vem o advento da tecnologia, né? Que parece que a nossa vida, né? Ele está muito confinado em... Cara, os 20 centímetros por 5. Quer dizer, você tem um espaço gigante, mas parece que você está interagindo o tempo todo com essa tela, né? Claro que você... Mas isso mudou alguma coisa? Mudou a percepção das pessoas em relação à funcionalidade, à beleza, à estética? O que mudou com a vinda da tecnologia, nos colocando num lugar tão restrito, tão limitado, né? Então, eu acho que é justamente por isso, né? Eu acho que a gente está correndo tanto, trabalhando tanto, com tantos afazeres, a vida é tão corrida que isso vai realmente te demandando a espaços que te acolham, né? Muita coisa natural, muito verde, sabe, assim, o espaço tem que te ajudar nesse momento de relaxamento, a ir, assim, desacelerando, né? Então, acho que bem por conta disso, é muito importante o espaço hoje te trazer isso, né? Tentar te conectar um pouco mais com esses poucos momentos que a gente tem de tranquilidade, de reunir com os amigos, com a família, né? Então, acho que é meio nessa linha. Eu acho que todo mundo procurando, assim... um pouquinho de terra. Sim, de chão, né? De chão, né? E aí vem toda essa temática do natural, do artesanal, do toque, da experiência, do sensorial, né? Eu acho que vem um pouco daí. Na última Casa Cor, né? Eu acho que assim, toda vez que a gente fala em design de interiores, aí falando com a classe média, porque a classe alto padrão sempre esteve nesse lugar, ela sempre teve referência, sempre viajou muito, sempre
Então, a arquitetura, o design, à medida que ele vai ficando mais democrático, né, você vai percebendo um comportamento mais horizontal, né? Exatamente. Não tão vertical do consumo, da percepção de valor. Mas me parece que assim, a gente está trocando ostentação, porque até um tempo atrás era ostentação, eram peças caras, eram os metais, era uma coisa mais dourada, eram os vidros, os Swarovski, não sei. Para você provar que uma arquitetura tinha valor, você tinha que colocar elementos dessa natureza, móveis muito rebuscados, de madeiras maciças, né? Os antiquários, os vidros, enfim. E me parece que a gente mudou de ostentação para conexão, né? Para esse lugar de... Claro que os móveis continuam, né? Os móveis bons, eles têm o seu valor, enfim, mas não se trata mais de mostrar o preço daquele... Olha, eu estou antenado, eu sei de arquitetura porque eu tenho aqui uma cabeceira, a gente está num outro lugar agora, né? A gente está num outro lugar. Eu acho que ficou muito, assim, mais difícil você perceber, né? Na verdade, o que conta agora é o conhecimento, porque nada mais grita, sussurra. É tudo muito tranquilo, é tudo muito suave, né? Uhum. Às vezes você está lidando com uma peça caríssima e você talvez não vá perceber. Né? Exatamente, talvez você não vá perceber. Porque ela realmente entra naquela coisa do natural, do tranquilo, assim, nada de ostentação. Acho que você entrou num ponto assim perfeito no nosso momento hoje. Interessante. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, que me surgiu, que eu vou conversando e vão vindo coisas aqui para mim te perguntar, Karen. Bom gosto, o que é bom gosto? Porque a gente sempre fala, né, assim, tem um lugar comum que fala, não, isso aqui aquela casa é de um bom gosto, aquela pessoa é de um bom gosto, nossa, aquele projeto ficou de um bom gosto. Como é que a gente define bom gosto? É difícil, né? Mas eu acho que entra um pouco nisso que a gente está conversando, né? Ele não é mais definido pelo estilo, ele é definido quando a casa te representa, né? Você chama alguém para ir para a tua casa e você chega ali e aquilo faz todo sentido. Aquilo é bom gosto, né? Quando você liga a identidade de quem mora, a identidade criada para aquele Exatamente, espaço. Eu acho que a percepção de bom gosto está muito ligada a esse vínculo. Eu acho que isso define o bom gosto para mim. Que massa, eu nunca tinha passado, né? Porque a gente sempre acha que é um lugar estanque, né? Já pré-definido. E não, né? É a partir da história, da percepção... Porque quantas pessoas, né? Se a gente for dar um exemplo, assim, de pessoas mesmo, de pessoas conhecidas, né? Tantas pessoas diferentes são consideradas pessoas de bom gosto. Porque elas estão muito à vontade na sua própria pele, né? Então, eu acho que isso também a gente pode trazer para os ambientes, né? E aí tá essa coisa de você... né, eu consegui representar você no meu projeto, né? Você tá ali super bem nele, quer dizer, que é coisa de mais à vontade, encaixada, que é coisa né? de mais bom gosto, né? Sim, legal. E Karen, me fala uma coisa. Então vamos avançando um pouquinho, aí você entra na arquitetura de interiores para o mercado imobiliário, que me parece que é uma coisa mais recente. Então, conta um pouco, então, porque o nosso público está bem aí nesse lugar e vamos explorar aí a tua vida nesse lugar. Então, aí eu vinha caminhando normalmente com os meus projetos, até que alguns arquitetos, colegas, né, de profissão, que nós nos encontrávamos em eventos da área, me chamaram para uma reunião e me convidaram para participar de um projeto que eles tinham de criar um escritório voltado para o mercado imobiliário, mas um escritório que pudesse oferecer um pacote completo, né? Tá. Então a gente teria o projeto arquitetônico, o projeto paisagístico e o projeto de interiores nascendo, né, simultaneamente. O projeto arquitetônico que você diz da edificação. Dos edifícios, né? Para o mercado imobiliário mesmo, edifícios corporativos, residenciais, né? Então, porque na verdade esse grupo não tinha ninguém recém-formado, todo mundo já trabalhava na área há bastante tempo. Sim. Então tinha uma dupla que já trabalhava com projetos com mercado imobiliário. A gente tinha uma outra pessoa que
trabalhava com projetos executivos, né? O executivo dos projetos. Sim. E tínhamos o paisagista, e eles tinham me chamado por conta da parte de interiores, né? E então foi aí que tudo começou, né? Nós nos unimos, né? No início nós éramos 6. Éramos seis, mas uma história parecida. Então, mas o escritório chamava AXA 5, apesar de que éramos 6. E aí a coisa foi andando, né? A gente foi consolidando as ideias e acabamos em 4, né? Que estamos até hoje. Eu acho que a Juliana Lau chegou a participar desse projeto. Então, a Juliana iniciou com a gente, né? Sim, aí tem o Leonardo. Tem o Leonardo, a Fábia Azevedo, o Juca Sandrini, tínhamos o Cleverson Tramujas. Sim. E então era esse grupo. Olha, eu cheguei a ter um contato mais próximo desse escritório lá no início. Olha, que bacana. Então, era... O Leonardo na época e o pessoal do Tramujas, né? O Leonardo e o Cleverson. Isso, nós fizemos produtos, né, um projeto juntos lá atrás. Enfim, a gente se encontra, então né? Não sabe que eles já estavam nessa área, né? Isso, esses eram os dois que já estavam. Entendi. E aí... Ó, já estamos dando nome aos bois. Então, e aí nós nos unimos e iniciamos esse trabalho. Mas aí aos pouquinhos, né, as coisas foram andando, se definindo. Sim. E no final das contas permaneceu o Leonardo, a Fábia e o Juca, né? Estamos, né? E aí começou a minha trajetória de interiores para o mercado imobiliário, né? Entendi. E qual é a diferença? Sair das casas das pessoas, do PF para o PJ, o que acontece com esse universo? Então, eu acho que quando você está projetando, né, você está levando em consideração uma série de coisas, as memórias, as referências, né? E quando você trabalha para o mercado imobiliário, aí são muitas referências, são muitas memórias, porque você tem, né, assim, um cliente, não tem mais um cliente, você tem vários, né? Sim. Começa que você tem o teu cliente, a construtora, a incorporadora, mas você visa, né, lá no final, que isso seja entendido e assimilado e que atraia, né, os vários usuários. Né? Então, eu acho que é uma diferença bem importante, né? Define, né? Os dois. Outra coisa que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração é que quando você está fazendo um projeto, né, para um cliente final, por mais que tenha um tempo também, que seja um projeto que leve, né, um tempo, uma construção de uma casa. Tem um timing. Ele tem um timing diferente, porque o processo todo de projeto é muito demorado. Sim. Então, quando você está começando hoje para uma coisa que vai ficar pronta daqui 4 anos? Sim. 5 anos? E às vezes o projeto em si, né? Tanta documentação, libera no PUC, libera no meio ambiente, às vezes o pré leva até 5 anos, depende do terreno. Exatamente, enfim, dependendo das... Não é a regra, mas tem algumas coisas que... acontece. E também tem essa questão mesmo do mercado imobiliário, ele também é muito dinâmico, né? Então, de repente, você começa com um briefing e as coisas mudam, né? Então, tem todas essas questões, assim, que eu acho que são... que acabam trazendo uma diferença. Mas... no final das contas, né, são pessoas que vão morar, são sonhos, né? Sim. E no projetar propriamente dito, eu acho que a premissa é a mesma, exatamente, né? Você vai atender ali necessidades e vai oferecer propostas de melhor viver, né? Então, eu acho que tem essas diferenças, mas por outro lado também acaba meio que a coisa meio que né, ela se equipara, ela se encontra, exatamente. E aí, assim, né, a gente teve um boom imobiliário há muito tempo atrás. Eu lembro que quando cheguei a Curitiba, né, em 2005, 2006, até 2008, 2009, a gente viveu um frisson, né? Todo mundo lançando as vendas. Acho que coisas que Curitiba nem imaginava que poderiam acontecer, que já estavam acontecendo em outras regiões do Brasil. Aí você tem um período mais crítico, 2015, 2016, até 2018, 2019. Aí 20 volta timidamente, não como foi o boom, que acho que aquele boom de 2005 eu nunca vi acontecer de novo.
sabe? Que foi a todo aquele mar de incorporadoras chegando em todas as cidades. Aqui em Curitiba tinha Gafisa, tinha Tecnisa, tinha Cirela, tinha a Rossi, quer dizer, né? Foi impactado por um entrante sem nenhum aviso. E conhecendo Curitiba e você sendo daqui, né? Isso teve um impacto absurdo, né? E não necessariamente positivo. Eu não trabalhava ainda nessa área, né? Nessa época eu ainda não estava nessa área, mas eu lembro disso, porque a gente via, eu estava num outro, né, ali trabalhando da mesma forma, então Sim. você via que esse pessoal estava chegando e estava trazendo, né, até... Era interessante que os apartamentos na época tinham algumas assim, as instalações, elas eram um pouquinho diferentes de como se fazia aqui em Curitiba. Sim. E acho que trouxe alguns aprendizados, né, também. Tudo bem que teve esse impacto econômico de lançamento muito agressivo, mas eu acho que os entrantes também trouxeram um know-how diferente, uma forma de enxergar o produto imobiliário de forma diferente. E a gente percebe que essas heranças ficaram, né? Exatamente. E aí hoje a gente vê um mercado que está bem pulverizado, acho que todos os bairros estão aí correndo atrás, alguns emergentes, né? Eu vejo muito o bairro do Auer surgindo como uma possibilidade, o zoneamento mudando, que vai proporcionar outras experiências, mas isso é uma coisa minha, eu quero perguntar para você. Eu acho que é um mercado que não se fala. Então, por exemplo, assim, vamos lançar estúdios de 20, 30 metros quadrados. Quer dizer, às vezes você tem no mesmo bairro 5 empreendimentos surgindo ao mesmo tempo. Ou então eu estava com um cliente semana passada, que na região do Cabral, que está tendo dificuldade de vender 3 dormitórios com 2 vagas de garagem. E ele foi levantar uma pesquisa para entender se o produto estava errado, e ele se deparou com outros 12 produtos exatamente com a mesma planta, a mesma configuração. Então, isso para mim é falta de diálogo. Como é que você enxerga o mercado hoje? Qual é a tendência? O que você vê sendo lançado? Até um pouco teu olhar de consumidora, de arquiteta, não só como sócia da tua empresa, mas assim, um olhar um pouco mais do cenário, né? O que você está enxergando em Curitiba? Olha, eu acho assim que realmente os empreendimentos, né, de estúdios, 1 quarto e 2 quartos, eles são, em termos de quantitativo, assim, é uma avalanche, né, de lançamentos, assim, né, mas eu não acho que seja só aqui, né. Sim. Eu acho que São Paulo a gente vê esse mesmo movimento. E essa comunicação, né? Eu não sei se ela existe em algum outro lugar. Ela existe. Acho que é uma coisa do mercado. Né? Não sei se São Paulo, talvez, né? Vamos se reunir no Sinduscom para falar quem está lançando o que aonde. Eu não sei, porque aí quando você é chamado para participar disso, a coisa meio que já está acontecendo e já foi pensado, né? As incorporadoras, as construtoras, quando chegam para você, elas normalmente já têm já traçaram. Sim. Né, uma linha. Então você vai, muitas vezes você até consegue alterar um pouquinho o produto, mas mais por conta que o produto fique melhor. Mas assim, mudá-lo totalmente, eu acho que já é uma coisa que a coisa meio que já vem, né? Já vem meio determinada. Então, eu não saberia te dizer se em algum outro lugar as pessoas se conversam, né, mais para poder definir esse mercado. Talvez fosse uma boa, né? Sim, vamos promover a partir do mês que vem. Talvez uma reunião mensal, todo mundo conta o que vai lançar. Exatamente. Para, né, balizar esse lugar. Facilitaria, né, a comercialização de todos esses produtos. Mas eu acho que é um pouco até ao contrário, né? Eu acho que quando se começa a trabalhar com um determinado, né, com um formato de empreendimento, eu acho que ele se replica muito, porque é aquela coisa do tá dando certo, então nós vamos repetir, também fazer, né? Então eu vejo mais um movimento assim do que... né? Vamos olhar o que tem no mercado, que está dando certo, a gente também recorre a esse caminho. Que é uma coisa meio padrão para tudo, né? Assim... abre uma coisa legal, ali todo mundo faz a mesma coisa, né? Então eu acho que é meio que um caminho, assim, sei lá, cultural. E aí, assim, né? E você agora mexendo... É legal porque você tem a experiência da arquitetura de interiores, do design de interiores, do interior, de Curitiba, agora com empreendimentos imobiliários.
O que você... Porque assim, né, tem a coisa dos estúdios, a explosão dos estúdios, parece que todo mundo consegue ter uma vida maravilhosa com 30 metros quadrados. Não sei, eu acho que algumas pessoas se adaptam, outras talvez não, depende dos espaços, de como esse espaço é pensado. Mas, na tua visão, qual é a planta perfeita hoje, assim? O que seria uma boa planta, um bom espaço para se morar? Eu acho, Adriana, que vai depender muito, né, de cada um, né, da vida que cada um leva, do formato da sua família, né, eu vejo, assim, que não dá pra gente definir, né, eleger um. Eu acho que muitos caminhos são válidos, o que eu acho só é que realmente os projetos, eles têm que serem os melhores possíveis dentro de cada escolha, de cada caminho, né? Então, esses apartamentos menores, e não só os menores, mas eu acho que se eles vêm acompanhados, né, de uma boa assim, área comum, de área de lazer, né, eu acho que ajuda muito. Área comum. Exatamente, porque você pode ter um apartamento pequeno, mas se você tem o apoio de uma boa academia, de um espaço gourmet, né, de, sei lá, tudo que oferece, sim, né, lugar lavanderia, mini lugar para tomar um sol, mercado, né, uma piscina, né? Se você tiver toda essa infraestrutura bem trabalhada, que você tenha vontade de usar a academia do teu prédio, eu acho que isso ajuda muito você a morar num espaço de 30 metros quadrados, né? Sim. Então, eu acho que se tiver essa infraestrutura bem trabalhada, eu acho que facilita, né? Agora, vai depender mesmo do formato de famílias, né? De tamanhos, aí é uma coisa meio variada. Acho que até o próprio entendimento da casa, né, de como circular pela casa, de onde apoiar, né, os teus momentos de repouso, de relaxamento, de atividade, isso está em constante transformação, né? Acho que isso muda com a própria sociedade, né? Eu acho que exatamente, são movimentos assim que são tendências, né? Sim. Que as pessoas foram chegando nisso, né? Não é um modismo, não, foi uma construção, né? Sei lá, hoje em dia as pessoas não se casam mais tanto quanto antes, então você tem muita gente morando sozinho, e aí essa pessoa não quer ter todo um trabalho de uma casa gigantesca, que ela tenha que cuidar, exatamente, ou que ela tenha que fazer a manutenção. Então, né, para uma pessoa sozinha é muito interessante um apartamento mais compacto, que proporcione né, basicamente um clube, porque os condomínios hoje tem alguns que se tornaram clubes, né, com oferecendo tanta atividade, enfim, você não precisa sair de casa para fazer uma série de coisas, você otimiza o teu tempo e você consegue viver bem, né? Então, eu acho que aí é que está o ponto, né? E na sua casa? O que não pode faltar na sua casa, cara? Na minha casa? Na sua. Ai, meu Deus. Olha, na minha casa não pode faltar sol. Sol. Entendeu? Para mim, assim, é imprescindível. Ainda mais hoje, né? No dia de hoje. É imprescindível que tenha, assim, a insolação perfeita. E a minha casa tem a insolação perfeita. Então, isso é uma coisa, assim, para mim, importantíssima, né? Seria a primeira coisa que eu olharia num imóvel. Tipo, bate né? sol aqui dentro. Exatamente. Eu tenho sol aqui. Então, eu acho que não pode faltar sol. Massa. Você vê, né? Eu achei que você ia falar, não, uma poltrona, não sei. Não. Eu sou uma arquiteta de interiores arquitetônica. Massa. É bom que isso é de graça, né? Só precisa estar bem projetado esse espaço para que o sol consiga... E aberturas generosas, né? Para que tenha troca. Então, eu assim, para mim isso é muito importante. Preza pelo sol. Pelo sol. Eu acho assim, eu te falo, para mim espaço é tudo, né? Assim, o bom espaço de qualidade, né? E aí, assim, para os finalmente, que nós estamos caminhando já para o nosso... O que você enxerga daqui para frente? Qual que é a tendência? Ou algo que você gostaria, né, de olhar nos projetos? Um pouco do que está acontecendo, um pouco do teu desejo como arquiteta, né? De entender, de enxergar um olhar que poderia ir para uma direção que você acha que é bacana, que é...
Então eu vejo os projetos arquitetônicos, né, nessa área, assim, evoluindo muito, se transformando muito, né? Teve uma época que a gente só tinha os neoclássicos, né? Sabe, assim? Então me agrada muito essa arquitetura assim, mais diversa, né? Porque eu acho que hoje a gente até pode dizer que tem um pouco disso, né? A gente tem, claro, empreendimentos que se assemelham, mas a gente tem vários, assim, vários exemplos, a gente tem coisas inusitadas, a gente tem... Então, isso me agrada muito. E o que eu defendo muito, né, no meu trabalho, e até por isso essa nossa união, é que eu acho que o empreendimento ele tem que ser uma coisa, ele tem que ter unidade, né? Unidade. Então, o que você quer dizer com unidade? Eu acho que ele tem que conversar, então a arquitetura tem que conversar com interiores. Então eu acho assim que para mim seria muito bacana que os incorporadores e que as construtoras buscassem sempre isso, né? Que tivesse essa unidade, que quando você passasse de um lugar para o outro, você tivesse como se fosse a tua casa, né? Porque se a gente for lembrar que esses apartamentos pequenos ou mesmo os maiores, quando você recebe um convidado, né, na tua casa, né? Se você recebe vai usar o espaço gourmet, o teu convidado ele vai entrar no teu prédio, ele vai entrar pelo hall, ele vai ter uma sensação, ele vai passar para o salão de festas, e isso tudo tem que conversar, porque isso é uma extensão da tua casa. Né? Muitas vezes ele nem vai subir no teu apartamento. Ele vai ficar por ali ao encontro, né, de vocês lá embaixo. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, falando de uma forma mais poética, até isso para mim é bem importante, sabe? Assim, eu acho que isso vai além da estética, né? Isso traz unidade, isso traz, assim, essa coisa de casa mesmo, Acho que traz uma sensação de equilíbrio, de segurança interna, né? Então, você sabe que está num lugar que te abraça, que te acolhe, que é seguro, né? E que tem uma continuidade, né? Exatamente, né? Como seria a tua casa, porque eu acho que essas áreas todas são assim, uma extensão da casa das pessoas, né? Então, ter essa conversa, eu acho que isso é bem importante, além de, né, insolação, inovação, tecnologia, e entra uma série de coisas. Mas, assim, me agrada muito como, assim, trabalhando, né, nessa parte de arquitetura de interiores, essa conversa. Isso eu acho, assim, fundamental. Essa unidade nos pisos, né? Me incomoda muito esses lugares que eu vou. Tem um piso de um jeito, começa aqui, termina ali, né? Aquilo pra mim, assim, sabe? Assim, Então, eu acho que se a gente tiver essa coerência, eu acho que isso é muito bacana. Eu adoraria que isso fosse, assim, uma regra. Que as pessoas prestassem atenção nisso, né? Não é qualquer coisa. Exatamente, é importante, porque o usuário em si, ele não vai fazer uma leitura do espaço, mas ele vai ter a sensação. Isso, o sentimento está lá, né? O sentimento está lá. Você não sabe por que você gosta, né? Por que você se sente bem num espaço e não se sente no outro. Talvez você não faça essa leitura de uma forma objetiva, mas a sensação você tem, né? Então, isso eu acho muito importante. Bacana. Bom, Karen, olha, como você falou, a gente poderia abrir esse leque de... Vamos fazer logo uma série, uns 80 programas, hoje vamos falar de luz, hoje vamos falar de revestimento, hoje vamos falar de piso, isso tudo inserido no espaço que precisa ser bem tratado, bem projetado, bem cuidado, e é fato, né? É o universo, né? Não, e eu sempre penso assim, a arquitetura ela tem um poder muito transformador, porque, né, você pega... esse entorno da vida de qualquer pessoa e você dá essa beleza, essa estética, essa dignidade, essa funcionalidade, essa sustentabilidade, não tem como, né? Você muda a vida da pessoa. Com certeza. Não é por uma questão, né, de ter ou não os objetos, mas abraçar qualquer ser num lugar de dignidade, de acolhimento, de bons sentimentos, né? É muito interessante, é muito importante, né? E é uma tarefa assim social até, né? Cultural da arquitetura. Exatamente, então isso é muito importante. Que bom. Então, assim, eu não sei se você quer ser encontrada pelas pessoas, se você quiser passar os seus contatos, eu imagino que talvez muita gente
né, queira fazer uma pergunta, ou entrar em contato com você, ou saber da empresa, dá aí o serviço, como diz, né, na área das artes, ou teus contatos, para a gente ir fechando aqui, enfim. Aí, eu posso te passar Pode. Bom, eu tenho meu Instagram, né? Tá. Que meu site bem desatualizado, porque não dá tempo, não. Na correria grande, deixa o site para amanhã. Então, eu vou falar do meu Instagram, que eu acho que é uma coisa que todo mundo hoje, acessa rapidamente. É Karen Camilotti Arquitetura. Bacana. Karen, você quer deixar uma última palavra, algum último recadinho? Tá tudo bem? Já falamos tudo? Não, eu acho que a gente falou bastante, né? Mas, para fechar, eu diria que, né, daria o recado de que... Tô curiosa aqui. Qual será esse recado, gente? Vamos cuidar, né? Vamos cuidar dos ambientes internos, né? Vamos dar para ele a importância que ele tem, porque, né, eu penso sempre assim que de um prédio com tantos, né, com tantos andares, você tem um prédio, mas quantas pessoas, unidades, quantas unidades, né, ali. Então, vamos tratar interiores com respeito, né? Evita até briga de vizinho, hein? Pode apostar. Melhora tudo. Karen, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. De verdade, né? Foi uma delícia. Muito rica a tua conversa, né? Tua pessoa, muito gostoso. E agradecer também aos nossos patrocinadores, começando pela Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a Inverbras Imóveis, a Paulo Celes Imóveis, SZL Imóveis, Espaço Italínia e Dedomite Incorporações. Muito obrigada e até o próximo.